Olá, estamos de volta aqui com o podcast Te Vi Jesus e eu estou com uma convidada mais que especial, com uma história linda e eu vou deixar com que ela se apresente para vocês. Pode falar um pouquinho sobre você. Olá, tudo bem? Eu sou Edneide, sou mãe de 2 filhos, ganhei mais dois que Jesus me deu, por parte do meu marido. Sou vó de umas bençãozinhas e professora, então tem muita coisa por aí. Sou serva do Senhor, tá? Conheci Jesus e Ele transformou a minha vida, né? E foi essencial na minha vida mesmo, foi a presença dEle comigo. Mais importante, né? É. E você, Edneide, como é que quando você olha assim para a sua caminhada com Cristo? Como é que foi esse começo? Você veio de um lar cristão já? Ou ninguém da sua família era? Conta essa parte da sua história pra Não, gente. Carol, eu não venho de um lar cristão. Minha família 98% eu acredito seja católica. A minha conversão foi em parcelas, eu digo assim, porque eu também fui da igreja católica, ia junto com a minha mãe para a igreja católica, participava, era assídua. Só que, assim, quando a gente tem um chamado, Deus já trabalha na gente de forma diferente. Então, eu mesmo indo para a igreja católica, eu ia igual uma crente. As minhas roupas, minha mãe tinha roupas que ela não usava, então eu consertava essas roupas e deixava no meu corpo, adequado para o meu corpo. Ali eu usava uma sainha, uma roupinha, como se fosse um meio social. Pegava uma Bíblia e ia, coisa que geralmente o catolicismo não costuma fazer, né? De levar a Bíblia para a igreja. E ali eu ia. Foi ali que começou o meu chamado. E as pessoas até comentavam: Nossa, mas a filha da Ana Francisca, assim. E assim foi indo, Diferente. diferente. E aí o mais interessante é que a partir de um certo período, a gente lendo a Bíblia, a palavra de Deus, eu via que aquilo não estava batendo muito com o meu jeito de pensar. Então eu comecei a ter sonhos, e os meus sonhos era assim, cerca de 3 dias eu sonhei sonhos iguais, mas com algumas diferenças. Eu sonhei assim que eu tinha um círculo de pedras e como se aquelas pedras tivessem o círculo certinho, fechava, elas completavam. No primeiro dia eu sonhei assim, os círculos, as pedrinhas ficavam tudo juntinhas. E é como se eu fosse uma daquelas pedrinhas. Mas depois que passou é que eu vim entender que eu era uma daquelas pedrinhas. Aí no dia seguinte eu sonhei de novo, só que eu já tinha 2 círculos. Um, um desses círculos fechadinho, o outro já estava as pedrinhas mais assim, espaçosas, e é como se coubesse outra pedrinha no meio. No terceiro dia eu sonhei os 2 círculos fechadinhos, e uma daquele outro círculo, eu tinha saído uma pedra daquele círculo e tinha passado para o outro. E aí ele se fechava direitinho. E depois, com o tempo, eu fui vendo que o que eu estava seguindo não estava me agradando. Não era bom para mim. Eu fui refletir. Acho que fui pedir a Deus assim um discernimento para aquele sonho. E me deu um desejo de ir para a Igreja Batista. Eu cheguei na minha irmã e falei assim: vamos comigo lá para a Igreja Batista? Aí minha irmã foi comigo. E eu já fui convicta de que eu iria ficar. Eu não iria permanecer mais no catolicismo. E aí eu vim entender que aquele sonho, que aquela pedrinha era eu saindo do catolicismo e passando para uma outra. Que os círculos dali daquele não mudava, não fazia diferença eu estar ali ou não. Mas no outro, eles iam se fechar. Era como se eu me encaixasse ali naquele lugar. Então foi dado por Deus, eu creio que foi dado por Deus esse sonho. Uma revelação do lugar onde eu estaria Deveria bem. estar. E ali eu fui para a Igreja Batista, eu me converti lá, eu me batizei lá, só que eu não conheci Jesus lá. Eu conheci Jesus na Casa da Quando Bênção. você iniciou esse processo na Igreja Batista, tinha que idade? Eu já estava o quê? Com 28 anos, mais ou menos. 28, Já 20. estava já tava um pouco madura. Já estava madurinha, já. Tá, já quase caindo. Bom, enfim. E aí, quando não tinha culto na Igreja Batista, o que eu fazia? Minha sogra, ela era da Casa da Bênção. Então, eu ia para a Casa da Bênção. Não tinha culto na Igreja Batista, eu corria para a Casa da Bênção. E assim foi indo, eu cheguei a um ponto de eu não saber mais ir para a Igreja Batista, e sim para a Casa da Bênção. Mesmo porque eu sentia que na Igreja Batista estava quase igual de onde eu vinha, sabe? Assim, eu tinha os mesmos critérios, assim, era claro que buscava mais a Deus e tudo, mas eu não era aquilo ainda que me encaixava. Até que na Casa da Bênção foi
assim, encaixou certinho, perfeito, assim, foi muito bom o período que eu tive na Casa da Bênção, foi muito bom. Então, e ali eu conheci Deus de verdade. Sim, e eu vejo você falar e eu lembrei, assim, de muitas vezes que eu já quis sair da Madureira, eu falei assim: "Gente, mas isso aqui não tem muito a ver comigo não". E é engraçado que quando eu converso com algumas pessoas, tem pessoas que entendem essa questão, que elas sentem que Deus chama elas para aquele Sim, ministério, entende que Deus, tem essa intimidade com cada pessoa em cada ministério, né. E eu acredito muito nisso, porque eu já entrei em muitas igrejas, já quis fazer parte de outras igrejas que não queimava no sim, coração, né. é E exatamente essa aí, por chama. mais vezes que eu queria sair da Madureira, eu sentia Deus falar: "Seu lugar é aqui", né, e a gente saber obedecer. Sim, quando eu saí da Casa da Bênção, eu senti muito. Não saí, assim, porque houve um período aí que eu me desvirtuei, né, me afastei da presença do Senhor, e mas aqui dentro ardia a Casa da Bênção. Então eu jamais me imaginaria na Madureira, não imaginaria. A minha vizinha, ela era da Madureira. Sim, ela, os louvores, era aquela coisa assim, sabe, que eu achava lindo, mas eu era da Casa da Bênção. Nada me chamava atenção para ir para Madureira. Até que eu voltei para os caminhos do Senhor e já voltei, porque eu já estava morando em Formosa, e lá não tinha, não conseguia encontrar uma Casa da Bênção, porque meu desejo era ter procurado uma Casa da Bênção. E aí fui para Madureira. Foi onde Deus me colocou e hoje eu estou ótimo. Não preciso, Tem tenho quantos vontade. anos que você tá na Madureira? Nossa, eu acho que já tem uns 20 anos, Carol, Um mais. bom tempo. É. E qual, antes de eu fazer a pergunta principal para você, qual que foi a mudança mais difícil? Porque você disse que quando você estava na igreja católica você já se portava diferente, mas toda vez que Deus nos chama mesmo intimamente, sempre tem alguma coisa, né, que ele vai forçando ali, ajudando, guiando para a gente mudar. Qual que foi essa mudança que te causou assim um confronto maior? Eu acredito, Carol, que foi a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a verdade que lá tem, Aceitar a verdade, né? aceitar a verdade. Acho que o que muito diferencia religiões, eu acho que é isso, sabe? O ler a palavra de Deus, o saber a verdade de Deus, o propósito ali de Deus para ter escrito aquilo tudo ali no meio, É porque a lâmpada para gente. Porque eu vejo assim que às vezes você deixar de ouvir música do mundo, você deixar de ir pra festa, você deixar certas amizades, dói, mas não é tão difícil quanto a verdade te cortando, né? Sim, porque eu via coisas ali que eu participava de grupos lá. Não estou questionando religião, não, sabe? Porque a minha família inteira, respeito e tudo, mas eu via coisas lá que não condiz com o que diz a Bíblia. Então, eu acredito na Bíblia, na verdade que vem dali. Então, quando essa verdade ela meio que ficou oculta, então eu acho que quando a gente vê, a gente lê, a gente entende, eu acho que é meio que as escamas caindo dos nossos olhos, sabe. Então eu acho que esse foi o fato maior, porque eu lia, eu via: "Não, isso aqui não tá legal". Então eu buscava, né, essa verdade. Eu acho que esse foi o ponto principal. E a gente vê assim que tudo é direcionamento e abertura que o Espírito Santo permite a gente entender, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que vão morrer não acreditando na Bíblia e tudo é permissão que a pessoa abre, né, para o Espírito Santo entrar. E quais foram os processos que você foi passando, né? Você disse que mudou, aí depois desviou um pouquinho, voltou para Madureira. E aí agora eu vou deixar esse momento para você contar mesmo seu testemunho, como é que foi a sua transformação, quais fases você passou. Como foi que Duras. foi conhecendo a Jesus, assim, quais momentos você foi confrontado mesmo, porque infelizmente o que molda a gente são os momentos difíceis, Sim, né, são as lutas. verdade. Então eu vou deixar agora aberto para você falar sobre o que você achar que fez diferença na sua caminhada, que é importante você falar. Sim, Carol, eu quando eu me desviei, esse é o termo que a gente costuma dizer, né, eu me desviei, eu vivi foi duras penas, passei por processos muito difíceis, por situações bem complicadas. Meu casamento, ele foi desfeito, meu primeiro casamento foi desfeito. Sofri muito, meus filhos eram pequenos, enfim, foi uma batalha, mas quando essa batalha ela não passa a ser física, porque no meu caso ela passou a ser física. As dores, as amarguras, eu acho que afetou muito o meu corpo, sabe. Ainda por cima eu passei por um processo, já estava já chegando em Formosa já,
onde eu passei por um câncer no útero, né? Foi um processo muito difícil. E, assim, esse processo do câncer, eu meio que isolei os meus sentimentos. Eu bloqueei meus sentimentos. Eu estava tão convicta, engraçado que quando eu estava falando disso lá no culto, eu estava tão convicta de que eu iria morrer, Carol, porque o que a gente sabe, quando você recebe uma notícia dessa, não deu positivo, né? Então você já pensa assim, meus filhos eram pequenos, eu não tinha com quem deixar, eu era sozinha, estava separada, só eu e meus 2 filhos. O que passa na sua cabeça é, não tenho mais ninguém no mundo, meus filhos vão ficar jogados, eu não vou conseguir sair dessa porque eu tô fora, é o que passava por mim, eu tô te abrindo meu coração aqui, eu tô fora da presença do Senhor, é Deus me cobrando, e eu sei que eu vou morrer, é assim que vai ser, tá? Então ardia dentro de mim um arrependimento, mas eu estava convicta de que eu iria morrer. Então o que eu fazia era pedir para as pessoas mais próximas a mim, olha, você cuida dos meus filhos, cuida deles, eu não quero que meus filhos fiquem sofrendo. Não quero que meus filhos fiquem sofrendo, não quero que meus filhos fiquem jogados de um lado para o outro, eu quero que vocês cuidem deles. E meu filho, mas são 2, né? E assim, era só nós 3, Carol. Então tinha que ter alguém porque eu saía pedindo assim para as pessoas que eu mais confiava, fica com eles, cuida deles, porque eu estava certa de que eu iria embora. E assim, o mais difícil é porque, como eu disse, assim, eu neutralizei os meus sentimentos, que nem assim eu não fazia. Eu tinha vontade de buscar uma igreja, mas eu não fui. E você não, nessa época você orava, você conversava com Deus, você Sim, ficava ali meio afastada, sim, sem acreditar? eu buscava o Senhor, eu orava. Eu tinha o costume de orar. Mesmo afastada, eu tinha o costume de orar, sabe? Eu tinha o costume de falar com Deus. Eu só não ia para a igreja. Inclusive, tinha até uma igreja perto de casa, até já cheguei aí. Mas isso, a gente sente uma vergonha. Quando a gente está desviado, não sei se isso já aconteceu Sim. contigo, sente uma vergonha, assim, das pessoas evangélicas passar perto da gente. Das pessoas vir falar com a gente, parece que assim, já vai me cobrar, sabe? Então, eu meio que bloqueei tudo isso em mim. Até que certo dia, assim, as medicações eram muito difíceis, era muito cara. Minha mãe, ela praticamente foi para minha casa tomar de conta da minha casa. Minha cunhada foi para casa, sim, sabe, para tomar de conta da minha casa, porque eu era um inútil. Eu não dava conta de nada. O processo era muito difícil. Eu não, e assim, já estava tudo certo para quase eu entrar na quimioterapia. Só que Deus, ele sabe de todas as coisas. Hoje eu posso dizer com certeza. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei faz parte da minha vida e do processo que Deus tem na minha vida, sabe? Do propósito que Deus tem. Então, quando eu vi minha mãe lá na minha casa, Carol, é uma das cenas assim, que não sai da minha mente, porque minha mãe é assim, as mãozinhas desse jeito, eu vomitava muito, passava muito mal das medicações. E saindo do banheiro, topei ela bem em frente a mim assim, com as mãozinhas assim, com os olhinhos fechados, assim. Sabe aquela oração de fervor? Mas aquele momento que eu olhei para ela, aquilo me rasgou por dentro. Porque eu já estava sofrendo, eu estava sofrendo muito. Eu sentia muita dor, eu sentia, sabe, um mal-estar muito grande. Essa certeza de que a qualquer momento eu ia embora, eu ia, sabe? E ver minha mãe daquele jeito me partiu. Porque eu vi o sofrimento dela, eu era a filha dela. Eu senti ali o tamanho do amor que ela tinha por mim e da minha fragilidade ali, sabe? De estar sofrendo daquele jeito e não suportar ver minha mãe daquela forma. Foi uma das coisas assim, mais doídas que eu senti na minha vida. Eu entrei pro meu quarto, eu não falei nada com minha mãe. Eu entrei pro meu quarto, dobrei meu joelho e falei com raiva com o Senhor. Eu falei com ele, se o Senhor vai me tirar daqui, então o Senhor me tira logo. Agora, se o Senhor tem planos para me curar, então o Senhor me cura logo, porque eu não quero mais ver minha mãe sofrendo. Não quero mais ver minha mãe sofrendo da forma como ela está. Porque já basta o que eu estou sentindo. Eu não posso ver minha mãe desse jeito. Peguei meu telefone, liguei para minha irmã. Assim, ó, tira minha mãe daqui agora. Mas, Dineide, o que eu vou fazer? Assim, se vira, arruma aí alguma desculpa e tira minha mãe daqui, porque eu não aguento mais ver minha mãe dessa forma. Foi quando minha irmã
ligou para ela, arrumou uma desculpa, se eu não me engano, acho que falou que minha sobrinha estava doente, que ela era recém-nascida, alguma coisa assim, para que a minha mãe pudesse sair de lá e ir embora. E você ficar um pouco tranquila. Sim, porque, Carol, eu sofria muito vendo ela ali. A gente que é mãe, a gente sabe o tanto que dói para uma mãe ver. Sim. Nossa, era muito difícil. Eu não estava aguentando aquela situação. Aí eu tinha um retorno com o médico, já inclusive para marcar a quimioterapia. Cerca de quase 15 dias, não foi nem isso, uma semana, 15 dias. E aí foi quando a gente recebeu o resultado dos exames, de que os remédios, as medicações estavam surtindo efeito. Então aí eu vi o agir de Deus, e eu falo que com toda certeza, que Deus ele me deu a cura, não foi por mim, não foi por merecimento meu, foi pela oração da minha mãe, sabe? Às vezes as pessoas falam assim que outra pessoa cura outra e cura sim, a oração do outro cura outro. E minha mãe, eu tenho certeza que onde ela estiver, que eu creio que ela está lá no céu, ela sabe que esse mérito é dela, sabe? Que foi a oração dela, não foi a minha. Porque eu clamei, eu pedi um socorro, mas foi ali um refúgio, sabe? Foi tudo ou nada. Sim, Mas eu clamor creio que mesmo. a resposta veio daquela oração fervorosa dela, sabe, para mim. E aí depois passou-se o período todo, e veio a certeza mesmo de tudo, que estava tudo bem. E aí veio os processos, né, os tratamentos, que era prolongo, né, que até hoje a gente tem que estar sempre retornando, voltando. Não existe, assim, para os médicos uma cura para o câncer, porque qualquer sintoma você já corre, você já acha que você já está de novo. Como eu já tive várias vezes suspeitas de que pudesse ser, e graças a Deus não era. Aí depois veio o mioma no útero, que não foi tirado, porque até hoje não me perguntem por que não foi tirado enquanto eu estava com câncer, porque eu acho que isso faz parte do propósito de Deus, porque eu precisava ser quebrado o coração, eu precisava. É isso que eu ia te perguntar, se você acha que esse processo do câncer, ele veio após sua separação, você estava Sim, num momento já vulnerável, sim, sozinha, e aí ainda teve algo mais doloroso ali para te, né, como se diz, te tratar mais profundamente. E você sim, tem essa visão assim, tenho, que foi isso mesmo? tenho, tenho sim. E muita gente assusta porque fala assim, câncer e mioma. O câncer é muito maior. Poderia ter quebrantado meu coração e ter voltado para casa do Senhor. Mas não. Igual eu falei, eu acho que eu bloqueei tudo em mim. Sabe? Bloqueei tudo. A minha convicção de que eu iria morrer era tão certa que parece que ali passou, sabe? E com o mioma foi diferente. Muito diferente. Porque parece que eu estava em um outro estágio na minha vida. Já estava com o meu atual marido, meus filhos já eram maiores, e aí, onde eu sofri, Carol, mas eu sofri na carne mesmo. Os sangramentos eram intensos. Foram 2 anos de tratamento. E, assim, a fraqueza física foi muito grande. Certo dia, meu esposo, ele bebia, né? E aí ele veio. Assim, já existia um chamado, tanto para mim quanto para ele, na vida, né? Na nossa vida. E aí ele veio falar comigo assim, chegou em casa e falou assim, nega, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Saiu me pegando pela mão e a gente saiu pela rua e tinha uma igreja evangélica da Assembleia de Deus bem próxima na minha casa. Que ele tinha passado por lá, ele tinha escutado um hino, ele queria que eu escutasse o hino. Aí eu fui com ele, só que quando eu cheguei lá, não tinha mais hino não, já tinha acabado, né? Mas aí estava na porta da igreja um casal que era muito amigo dele, uma Conceição Irmão Genias, muito amigo deles. E me fez o convite, Carol, para ir visitar a igreja. E aquele convite foi como uma flecha dentro de mim, porque ela entrou dentro de mim, sabe? Veio, parece que quebrando todas as barreiras que tinha dentro de mim, e aí começou o trabalhar de Deus dentro de mim, porque foi vindo assim, os dias passavam, e sabe, aquele desejo, aquela vontade, era tão forte dentro de mim, para voltar lá, para ir lá, até que meu filho já estava na Assembleia de Deus, só que do outro lado, no Parque da Colina, ele já congregava lá, olha para você ver, o filho ia, a mãe não. Aí ele Mas deixa eu só vamos voltar um pouquinho à fita. Você disse que, por mais que não frequentava a igreja, você tinha essa relação de oração, de conversar com Deus. Os seus sim. meninos viam isso, então você explicava com eles, lia a Bíblia, você tinha. Como é que foi apresentado Jesus na vida Na deles? verdade, eles cresceram, eu levando eles para a igreja, Ah, Carol. Eles eram pequenos, eu já levava.
Porque o meu ex-marido, ele tinha uma história de chegar final de semana e tudo, de estar jogando, de estar bebendo, né? E então eu preferia levar eles, mesmo quando eles não queriam. Não, mãe, deixa eu ficar com meu pai. Eu disse, não, vamos. Nós vamos para a igreja. Então eles já tinham eles já conheciam isso aí, sabe? Porque lá em casa, assim, que quando eu era católica, era quando eu ainda tinha eles menorzinhos, até que venceu ali. Depois que eu passei para a igreja, eles passaram a ir junto comigo, sabe? Então eles já eram maiorzinhos, já conheciam a palavra de Deus. Eles já sabiam o caminho certo, sabe? Entendi. Acho que eles nunca tiveram o desejo de procurar outra religião. Era sempre essa. O meu mais velho também já ia, mesmo que fosse por desculpa. Ah, tem uma garotinha ali que eu tô querendo namorar, nem que fosse, mas sempre era pro lado evangélico, sabe? Nunca foi pro outro lado. Então, quando meu filho se converteu, ele foi para Parque da Colina, né? E lá, assim, ele se sentia bem, melhor do que lá na outra igreja. Ele já ia lá, já estava começando a namorar com a mulher, e ele sim foi. Aí eu fui. Um dia ele falou assim, mãe, vamos comigo lá para a igreja? E eu falei para ele, assim, meu filho, eu quero ir, mas eu quero ir na de cá. Porque era próximo, era bem pertinho. Eu quero ir na de cá. Aí ele, tem certeza? Assim, tenho, meu filho, eu quero ir na de cá. Eu não sei, eu, eu gosto da de cá, parece que bate mais comigo, um pouco mais humilde, aquela coisa toda, porque realmente há uma diferença Sim. gigante. Aí ele falou, não, tá bom. E eu falei pro meu marido, disse, olha, hoje eu vou para a igreja hoje. E eu vou para voltar para os caminhos do Senhor. E ele nega, eu também vou, eu falei, então vamos. E assim, eu fui convicta, Carol. Eu fui certa. Só que eu fui eu. Eu não imaginava que o meu marido também tivesse esse desejo, né? E aí eu me converti no momento que eu levantei a minha mão novamente, foi assim, algo novo na minha vida. Porque eu, eu falei para mim mesma, pode acontecer o que acontecer agora comigo. Eu não saio mais da presença de Deus. E estou aqui, até hoje. Assim, aos trancos e barrancos, mas eis-me aqui. Não me passou, não me passa pela cabeça sair da presença de Deus, porque eu sei que eu sou um nada sem Ele. Não pelo que Ele já fez por mim, Carol. Nada a ver. Porque Deus já fez grandes coisas na minha vida, mas pelo que Deus é, sabe? Pelo que Ele é para mim. O que Ele já fez para mim faz parte. Mas pelo que a grandeza de Deus, sabe? A grandeza, Deus é grande demais, O gigante amor e a demais. misericórdia dele é o que você falou. A Tudo. gente fica, às vezes, você não fica nem com vergonha como se diz, do irmão lá que tá na igreja, que passa, que viu, ó, desviou. Você fica, eu tenho muito isso, assim, de quando eu erro, de quando eu tô fraca, de quando eu não estou buscando profundamente como eu deveria, e falo assim, olha quem Deus é. Olha quem Deus é, e eu tô Exatamente. desprezando essa presença, eu não tô aproveitando, porque mesmo a gente dentro da igreja, mesmo a gente não orando, não buscando, não aproveitando a totalidade que Deus quer que a gente aproveite da graça, se entregue para Ele, eu percebo assim que é um amor muito misericordioso. Ó, Ele amanhã de novo te apresentando, Sim. mostrando quanto você tem valor. Então, assim, eu acho que a maioria dos cristãos que são de verdade se sente. Qual que é a palavra que eu estou tentando lembrar e está fugindo da mente? Eu, Constrangido, né, na presença de Deus. Exato, Carol, assim, é constrangedor mesmo. Não, não fazer o que Deus quer, não se entregar por inteiro. Deus, da grandeza que Deus já fez. Nossa, você fica imaginando, Deus deu seu filho e Jesus aguentou aqui nessa terra. E a gente, por pouca coisa, a gente sai. Ou não dá o real merecimento que ele tem. Então, é constrangedor. É muito pouco o que a gente passa. Eu passei por algumas coisas, sabe? Mas é muito pouco diante do que Jesus Cristo já viveu aqui. Sim. E aí você ia começar a falar sobre o mioma, mas eu quero entender a linha do tempo do câncer do útero até o mioma. O que aconteceu? Se foi assim, você teve a cura e já veio o mioma, ou Não, foi um tempo passado? demorou cerca de 5, 6 anos Ah, foi um tempo. para poder. Eu descobri que eu estava com mioma. Na verdade, eu comecei a sangrar, Uhum. sabe? Sangrando, E sangrando. nessa época do câncer, você contou pra gente o quê? Que você estava meio afastada, você não conseguia ir pra igreja, e você recebeu a cura. Qual que foi esse processo de fé, de caminhada com Cristo, depois da cura do câncer? De vergonha, eu senti vergonha. Porque intimamente, eu e Deus, o Senhor sabe que eu senti vergonha, não comentava com ninguém, só as pessoas mais próximas, que eu tinha uma amiga, muito amiga mesmo, tenho, que sabia dessas minhas angústias, né?
E eu sentia vergonha, Carol, porque eu me sentia muito fraca, sabe? Como é que eu poderia resistir, sabe, a esse chamado de Deus? E ainda deixar o egoísmo tomar conta. E eu falo egoísta de não. Conseguir se entregar. Sim, sabe? De achar ainda que. E eu não me prendia a nada, Carol. Não era porque eu ser evangélica me limitava a certa. Não é nada disso, sabe? Era. Por isso que eu sentia vergonha mesmo, porque eu não conseguia dar um passo adiante, sabe? Eu sempre ficava atrás, sempre ficava arrumando desculpas, criando situações que não me levava a nada, ia a lugar nenhum. Então eu me envergonhava. Quando chegava a noite, eu ficava, por que que eu. Olha o que que ele me deu, e olha o que que eu tô fazendo, eu não tô dando mérito certo. Tô continuando aqui nessa mesma vidinha, em vez de buscar algo diferente. E eu continuava. Até que quando eu comecei a sangrar de novo, Carol, eu achei. Aí foi. E você, ó Deus, aí você pensou que era, ó Deus me cobrando de novo? Você achou Sim, que era foi isso? exatamente isso. Quando eu comecei a sangrar, que eu vi que era normal o sangramento, eu falei assim, ele voltou? O câncer voltou? E agora você vai levar a chibatada boa. Desse jeitinho eu pensava, agora a mão de Deus vai sobre você, porque você não deu importância ao que ele fez por você. Aí começou o sofrimento, né? Aí foi quando, antes, as coisas começaram a dar errado, eu comecei a descobrir que do câncer eu tive sequelas, que foi a neutropenia, né, que até os médicos na época, que eu consultava em Sobradinho, eles não entendiam o porquê da neutropenia, porque geralmente é causado por um câncer no sangue, e no meu foi no colo do útero. Ou então hereditário, mas até onde eu sei, isso na minha família não tem. Então eu me vi uma pessoa aidética, porque o que é uma neutropenia? É quando o seu organismo ele não produz defesa nenhuma. Qualquer ventinho. Meu organismo ele não tem glóbulos brancos, ele não produz. Ou seja, eu tive que passar 6 meses, 2 vezes por semana, no Hospital de Sobradinho, na hematologia, porque eu achava que até tinha que desconfiar que fosse o câncer no sangue. Então eu fui para a hematologia, fazer os exames, aí lá vi, não, é neutropenia, para ver que tipo de neutropenia que era. Aí tem os tipos lá. Eu só marquei o que era o meu, porque era de respeito a mim, né? Mas que era cíclica. Então tem alguns períodos que o meu organismo produz defesa, outros não. Então se eu como alguma coisa no período que não é bom, eu já passo mal. E isso afetava o processo que eu estava vivendo com o mioma, porque coagulava muito rápido. Então foi muito difícil, Carol. Quando eu falo assim, que a mão pesou, pesou. Pesou, mas precisou eu passar, sabe aquele processo do oleiro? Que o barro ele tem que ser amassado, amassado, amassado. Assim fui eu. E o mioma, ele me fez entender isso. Que aquilo tudo que eu estava passando fazia parte do processo para que eu transformasse num vaso diferente, sabe? E aí veio, quando eu soube disso, da neutropenia, eu achei que eu era uma aidética. Porque a AIDS, quando ela, assim, pelo que a gente sabia, a pessoa que tem AIDS não morre da AIDS, morre de uma gripe e morre. E eu corri esse mesmo risco, né, de ter um passou aqui perto de mim, eu já poderia contrair e pronto. E ir mesmo, sabe? O que eu imaginava que ia acontecer com o câncer, não sabendo eu que Deus tinha um propósito, que ele sabia que ele ia me curar, eu poderia realmente acontecer com o mioma. Porque eu fui desfalecendo, Carol. Eu fui ficando sem forças, eu não tinha força para andar 100 metros, 200 metros, eu não tinha forças. Eu andava com alguém me segurando. Não tinha. Foi muito intenso o período do câncer. Então, quando eu voltei para a igreja, nesse dia que eu falei assim, hoje eu vou voltar, sabe? Não conseguia marcar cirurgia, porque quando marcava a cirurgia, que eu ia para lá, acontecia alguma coisa. Sabe, as barreiras entrando no meio, assim aconteceu comigo. Fora o coração, que eu tinha que ter um cardiologista lá perto, porque eu tenho problemas no coração, que eu tenho sopro, tenho bloqueios, 2 bloqueios. Então, precisaria de uma assistência maior. E não é fácil isso no SUS, ainda mais naquela época. Né? Não era fácil. Não sei se hoje está mais fácil. Aí eu tive hemorragias. Dentro de 15 dias eu tive 2 hemorragias. Já convertida, já estava na igreja, já bonitinho lá. Sim, eu sentia em Deus força. Eu sentia assim como se fosse uma injeção, todos os dias injetada em mim.
como se é força, hoje você vai precisar de força, hoje você Tô tem. te segurando hoje. Sim, sabe? Um dia de cada vez. Era isso. E é isso que eu carrego na minha vida. Deus, igual naquele dia do culto. Deus, ele na minha vida, eu acredito que ele não quer me curar instantâneo. É um dia após o outro. E é isso que eu tenho na minha vida. Deus, ele é assim comigo até hoje. Então, quando eu me via nessa situação de fraqueza, mas eu estava ali em pé. Até que um dia eu tive uma hemorragia muito forte. Aí fui parar, voltei para o hospital. Eu tinha chegado do hospital, dei uma consulta e voltei mais tarde para o hospital. Foi aí meu marido. Chegando lá, que eles fizeram os exames, a médica, Carol, é impressionante como que o trabalhar de Deus na vida da gente. Porque Deus, ele assim, acontece situações que você vê, opa, isso aqui é Deus que está fazendo. Quando a médica chegou para mim e falou assim, Edneide, como é, assim, olhando nos meus olhos, como é que você está em pé? E eu não entendi, porque eu estava tão fraca, tão abatida, que eu não entendia o que ela estava querendo dizer para mim. Como é que você está em pé, o seu nível? Eu imagino que seja de ferritidina, porque eu sangrava muito, então eu perdia muito sangue, então provavelmente perdia muito de ferro. Eu acho que é isso, né? E ela pegou e falou assim, olha, o nível de uma pessoa normal para ter é 8. Você está com 3. É impossível uma pessoa ficar em pé com um nível tão baixo como o seu. Aí na hora... Você lembrou. Na hora eu me lembrei, é Deus que está me sustentando. E a injeção diária que ele está me dando. E assim fui, fiz o transplante, a transfusão de sangue. Na época era muito complicado, o povo tinha tanto medo de transfusão e tudo. Mas comigo foi tranquilo, né? Fiz lá a transfusão. Acho que depois que as coisas passaram, que eu caí mesmo em si, falei assim, meu Deus, como é que eu estava em pé, como é que eu estava vivendo? Aí meu marido falou assim, o que ela quer dizer? Sabe? Que a gente não entendia direito. Aí teve um culto, Carol, na igreja. Teve um culto, uma campanha, aliás, na igreja. E aí Deus usou o pastor Robson, não sei se você conhece, lá de Formosa. Deus usou ele tremendamente. E me chamou, me falou assim, você tem uma cirurgia para ser realizada, mas não acontece por isso, isso e aquilo. Essa semana Deus está abrindo porta, está abrindo, como é que é? Deus está realizando, está fazendo realizar, sabe? Essa semana mesmo você vai fazer essa cirurgia. E eu fiquei assim, aos prantos, ao choro, e eu acreditei profundamente naquilo. E foi uma coisa assim, bateu, é aquilo, é agora. É isso, é Deus está falando. Ele confirmou que você ia fazer a cirurgia? Sim. E tava assim, só estava faltando mesmo. A minha neutropenia tá em dia. Tá certa, tá no tempo que ela tá produzindo alguma coisa, que o meu corpo tá produzindo alguma defesa. E ter o cardiologista. E foi, sim, ele falou e eu acreditei. Tá certo. Eu tive uma consulta. E fui. Mas sabe o que é certa de que ia dar certo? Eu já fui. E fui já para fazer a cirurgia. E lá eles tiraram o sangue, assim, corre, que é agora, porque tá em tempo, dá para fazer. O sangue dela não coagulou, corre. E assim foi feito, Carol, a minha cirurgia. Mas com Deus no controle de todas as coisas. E aí, sim, né? Eu vi o agir de Deus mais uma vez na minha vida. Não foi com cura, mas dando uma cura geral, porque se eu tinha um útero que não foi retirado enquanto o processo do câncer, com o mioma, que eu poderia estar correndo também todos os riscos de morte, todos, Deus fez com que eu tirasse logo ele de uma vez. Então, é Deus, como diz o povo, purinho na minha vida. Porque às vezes eu vejo assim que a maioria das pessoas que passou por esse processo de suportar alguma doença, algum problema mesmo do corpo, da mente, né, a minha história com o Lee, eu percebo muito assim que Deus permite a gente entrar nessa história porque ele te conhece, ele sabe que é ali mesmo que ele vai conseguir te tratar, né? Quando eu tô fraca é que eu tô forte. Isso. Então, dos meus versículos favoritos. Porque a gente vê assim, que é nesse momento de fragilidade, que a gente vê que não tem saída, a gente consegue estar aberto mesmo e olhar para Deus. Então, de certa forma é triste, né? Você fala assim, eu só olho para Deus, consigo abrir tanto só com uma situação dessa. É por isso, Carol, que eu sou grata demais hoje em dia a Deus. Eu tenho meus problemas de ansiedade, aqui também, né, eu entendo, não me cobro mais isso hoje. Eu já me cobrei muito, pela depressão, pela ansiedade, me cobrei muito, mas eu venho de um histórico muito forte, de coisas muito fortes, de situações que mexem mesmo com o psicológico, com o emocional, mexe, mas eu não me cobro mais isso hoje. Eu só agradeço a Deus. E agradeço porque Ele tem cuidado de mim. Só de eu levantar todos os dias, a minha primeira coisa é
Obrigada, Senhor, porque eu levantei mais um dia. Obrigada por esse dia que está se encerrando. É gratidão a Deus. É a minha palavra mesmo, que eu sempre que busca, alguém me pergunta qual é a sua palavra. Gratidão. E quando eu soube um pouquinho dessa história, já vi você contar alguns detalhes, eu falei assim, seria muito bom, Edneide, porque tem muito essa questão assim de eu passo por isso, você passa por isso, mas quase ninguém fala sobre isso. E aí parece que todo mundo que tá na igreja tá perfeito, tá curado, a crente não tem problema, né? E aí, principalmente emocional. E uma vez, uns dias atrás, até ouvi isso no estudo de que, não, se você não tem, se você tem medo, se você tem medo e tinha outra coisa também, se você tem alguma emoção assim, é porque você não conhece a Jesus de verdade. Eu ouvi muito isso. Eu acho loucura, eu acho assim, como se diz, é muito, qual é a palavra, meu pai? É como se fosse falso, né, essa fala, e ela é falsa. E doída, né, sim, Carol? porque Machuca. como todo ser humano sente isso? Aí, Jesus, eu não sei se, eu não posso dizer com firmeza se foi medo, mas ele não queria passar pela dor que ele ia passar, né? Senhor, se for possível, tira-se esse cálice. Sim, então assim, como que nós, que não estamos tão ligados a Deus como ele estava, a gente não vai sentir alguma coisa? Então é loucura você pensar que, não, eu tô com essa depressão, eu tô caminhando, mas eu acho que eu não tenho Deus não, porque como que eu posso estar sentindo isso se eu conheço a Deus? Né? Gente, sente sim, entende? Sente. Quando eu tive, Carol, quando eu perdi minha mãe, eu não segurei a onda. De verdade. Foi onde desencadeou uma depressão muito forte em mim. E foi quando eu mais ouvi, foi isso aí. Mas não é crente? Ah, mas não é líder das irmãs? Porque eu estava na liderança das irmãs. E eu vou te dizer, é mesmo que tiver uma pessoa assim, na beira de um poço, e a gente ouvir esse tipo de coisa, não é te puxando, é te empurrando. Te empurrando mais. Né? Te empurrando mais. E dói, machuca. Machuca e não te faz bem, não, faz pior. Se você não tiver uma rede de apoio, você não dá conta não. Porque o emocional, talvez ele machuca muito mais do que a doença física, como as que eu tive, sabe? Tive o câncer, tive doenças sérias. Mas o meu emocional, que já veio abalado, e depois disso, então, se abalou muito mais, então ela machuca talvez muito mais. Muito mais, porque é emocional, né, Carol? E eu acho assim que a gente, é aquela questão que a Bíblia fala, né? Que o pior e o maior eu não lembro a palavra, mas defeito. Nosso defeito, o mais problemático órgão é a língua. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O menor órgão do corpo, mas põe o corpo todo a perder. Sim, a língua, porque você pensa, você tá ali buscando a Deus, você acredita que Deus existe, você tá suportando a depressão há tantos anos, tá suportando, acreditando no amor de Deus, o pouco que você consegue absorver. Aí vem alguém que é mais sábio, um professor, alguém de fé ali que você vê que tá firme e fala algo assim, que não. Se você tá sentindo isso é porque você não tem Deus, é porque você nunca acreditou em Deus. Aí você fala, eu vou sair da igreja então, porque pra que eu tô aqui? E às vezes não é nem ignorância, gente, é porque a pessoa realmente acha que ela não tem capacidade mais de se curar. Ela não tem, nossa, e às vezes é um processo, às vezes Deus tá permitindo aquela pessoa sentir, porque tem gente que sai de uma depressão muito rápido, né? Tem gente que sai, tem tantas histórias diferentes, mas tem outras que não, que Deus permite pro processo ser mais profundo, para aquele processo ali trazer uma forma daquela pessoa curar outras pessoas, ou até mesmo porque ele quer, né? Porque a gente não entende todas as propostas do Senhor. Então eu penso que essa fala, esse pensamento e todas as outras formas de julgamento é muito perigoso, né? Muito Cada perigoso. pessoa vai pagar pelo que fala. E eu acho muito perigoso você pensar isso e você falar de que não, se você sente isso, ou se você até cometeu esse pecado, não é crente mais. Você, tá aí na igreja, mas cometeu aquilo, não é. Não é? Eu ouvi isso é muito profundo. Muito profundo e muito doloroso. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Não julga não. Não julga não, porque o julgamento gente, não cabe a nós não. Cabe a Deus o julgamento. Sim. Né? E Deus, ele nos estende a mão em todas as situações que a gente precisar, Carol. Tudo. Então, seja emocional, seja físico, ele está ali para nos ajudar. Aí vem um homem que acha que é melhor do que todo mundo e põe tudo a perder, né? Porque às vezes, ao invés de ajudar, ele vai estar piorando a situação. Porque críticas, elas têm que ser construtivas, não destrutivas. Né? E o que a gente mais vê ultimamente é isso. E engraçado é que o crente... Pode falar. O crente... Gente, é bom demais ser crente. É bom demais ser crente. Apesar eu não trocaria, não. Carol, você já imaginou que a gente tem uma responsabilidade muito grande, sim, que a gente tem que estar perfeito? A gente tem que ser um ser perfeito. O fato de você ser crente tem que ser perfeito para a sociedade. Porque uma falha, você não tem o direito de errar. Porque se você erra, você é crucificado. Você já é apontado o dedo, você já é, mas não é crente? Então ser crente é bom demais, porque
pro Senhor, né? Sim. Então, vale a pena, seja crente, todo mundo. Só vai. Vai. E após, assim, após esse... Você fez a cirurgia do mioma e você ficou... Sim. Perfeita, de novo. Fiquei bem, graças a Deus, deu tudo certo. Foi sucesso. Embora, igual eu te falei, a gente começa o emocional aí, já mexer aí, né? E aí você já estava na igreja e tudo, aí eu já comecei com outros problemas, né? Não sei se cabe aqui, mas eu comecei a ter crises de ansiedade, muita ansiedade. E aí depois que veio o falecimento da minha mãe, aí já veio a depressão. E a depressão, Carol, ela veio junto com a síndrome do pânico. Pensa. Foi bem pesado seu histórico, né? Muito, muito difícil. Eu não me dava conta do que estava acontecendo comigo. Eu achava que era uma tristeza, eu achava que era por causa do luto. Assim, jamais eu pensava que era uma depressão, pra falar a verdade. Eu estava dentro da igreja, eu era líder de senhoras, aí tinha coisa assim que, pouquíssima coisa assim, me abalava, sabe? Me abalava, eu chegava em casa, era só choro, 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 chorava, chegava no serviço, alguma coisa me incomodava, meu marido me deixava na porta da escola, eu já achava assim que eu tinha vontade de ir embora, que parece que ali não estava bom para mim, nada estava bom para mim, só a minha casa, ali, só dentro da minha casa, era o meu abrigo. E ali eu ia, orava, Senhor, arranca de mim, tira de mim, sabe? Era uma busca para entender o que estava acontecendo aqui dentro. Eu não entendia. Até que foi chegando a um nível tão forte, que aí fui no médico. Cheguei lá no médico, o médico falou assim, não, você está entrando em depressão. E eu, pronto. Depressão. Que isso? Não é possível. E fui começando a me questionar. E quanto mais eu me questionava, pior eu ficava. E aí foi tomando, assim, de uma forma, assim, que eu passei a ter medo de sair na rua. Mas aí já era síndrome do pânico. Fui tendo medo. E ali eu já não conseguia mais me alimentar. Eu não conseguia... Fiquei cerca, Carol, de uns 15 dias. Na minha sala tem um tapete na sala. Eu deitava naquele tapete e ali eu passava de horas e horas e horas, chorando. Meu marido entrava, saía e eu chorando. Até que o pastor Marcelo, o pastor Denise, louvo muito a Deus pela vida dele, sabe? E mais outras pessoas aí, que enxergaram além do que eu estava enxergando. Que viram que aquilo ali não era bom, não era legal o que eu estava sentindo. E aí eu nem a minha higiene pessoal fazia. Nada. Parece que assim, morta-viva, era eu. Aí um dia a irmã Cristiana chegou em mim e falou assim, Regineide, nós marcamos uma consulta para você. Muito obrigada, irmã Cristiana, muito obrigada por esse mar, assim, foi Deus que usou vocês para eu estar aqui hoje, contando essa história. E aí eles ajeitaram tudo, Carol. E antes disso, eu não queria ver ninguém. Ninguém. Eu não queria ver ninguém. Meu marido falava assim, fulano, não venha, não quero ver ninguém. Eu me isolei do mundo. E as pessoas às vezes nem entendem porque que não é. Não, às vezes, como se diz, naquele processo ali de você não querer ver ninguém, de você querer ficar só em casa, muitas pessoas não entendem, né? Não entende, Carol. Eu não queria isso. Teve pessoas que meio que se atreveu a ir, sabe? Que me fez mal, mas teve pessoas que se atreveram a ir e me ajudou, que foi onde o pastor, a pastora, uma cristiana, e que resolveram ir na minha casa. Todo dia, 3 horas, vamos lá para orar. Carol, quando ia dando 12h50, 12h30, 12h50, eu já começava, eu suava, você não tem ideia, de desespero, porque eles iam chegar na minha casa. Parecendo assim, é um espírito ruim, tá endemoniada. Nada disso. E aí... Era questão de estar e ter alguém presente ali, né? Ter alguém. E aí eu começava, tremia, mas eu aceitava. Mesmo eu querendo, não quero ninguém aqui, mas eu aceitava. Mesmo porque eu respeitava demais o pastor Marcelo e as pessoas que estavam indo ali. Eu sabia que estava ali, indo ali por mim, sabe? Para me ajudar. E foi graças a Deus que eles fizeram isso. Então o fato deles terem rompido essa minha vontade assim, não quero ver ninguém, eles terem rompido isso e ter ido, foi que me levantou, sabe? Que me levaram para Goiânia, me levaram mesmo, pagaram a consulta, me levaram. E foi quando começou o processo com a psiquiatra, onde eu fiz o acompanhamento com ela, onde eu fui entender o que estava acontecendo comigo, onde também nesse período todo, Carol, eu tive ideias suicidas. Eu tentei suicídio, não foi só uma vez. Mas era assim, eu aprendi a ver o que eu estava sentindo como uma dor. Uma dor. Eu queria acabar com a minha dor. Eu não queria acabar comigo. Não queria que Edneide morresse. Não. Eu queria acabar com aquilo que eu estava sentindo. Foi muito difícil suportar as coisas que eu estava sentindo. A ausência da minha mãe, sabe? Eu estava vivendo um período muito difícil com meu marido. Não, muito difícil,
sabe? Então, eu não estava suportando aquelas coisas, e o meu histórico já de sofrimento era muito grande, de perdas era muito grande. Quando minha mãe morreu, não foi só minha mãe, morreu outras pessoas, foram tudo junto. Para você ter ideia, eu perdi minha prima, perdi minha tia de um dia para o outro, foi no enterro da minha prima, meus primos foram para o hospital, minha tia faleceu. 12 dias depois foi minha mãe, 3 meses depois foi meu tio, então foi uma pancada de gente. Não tem pessoa que fica com psicológico bom. E não era pessoas distantes, não, sabe? Era próximos. Então isso afeta muita gente. A carga emocional foi muito grande. Muito grande, muito grande. Então eu não aguentei, sabe? Eu não aguentei. E meu psicológico mesmo, ele balançou. E sabe o que é? Até aí eu vejo o cuidado de Deus em todos os detalhes, porque mesmo eu estando desse jeito, sem conseguir raciocinar, sem conseguir pensar direito, vendo as pessoas cuidando de mim, eu vi Deus agindo, porque o meu medo é que evitava que eu cometesse um suicídio. Mas você diz medo em relação ao quê? Ao síndrome do pânico. Porque ao mesmo tempo a depressão vinha, sabe? Que é um sintoma depressivo isso, de você cometer suicídio. Ainda vem a síndrome do pânico me impedia. Não, aí vinha aquele medo, não faz. É uma coisa, por isso que eu falei, o trabalhar de Deus de uma forma que só quem vive, ou quem viveu, entende. E talvez até quem está aí ouvindo acha assim um absurdo, mas foi o que eu ouvi e eu consegui entender o que estava acontecendo. E foi com muita medicação, sabe? Que toma, e superei essa fase. É porque as pessoas tendem a falar, e observa que a gente está voltando de novo nessa questão do julgamento. Sim. As pessoas tendem a falar assim, nossa, mas fulano parecia tão lúcido, tão verdadeiro, tão forte. Para a pessoa chegar no ponto desse, ela tem que ter muita coragem através da dor. Sim. Porque eu também, eu pego assim, eu tava até comentando com a psicóloga esses dias, eu falei assim, eu acredito que todas as vezes que eu não tive coragem, porque eu pensava muito também como é que eu posso fazer, e eu não tive coragem, quando eu olho para trás, eu falo assim, era muita mão do Senhor. Ele colocou a mão em algum sentimento meu ali para mim não ter. Essa dor era muito grande, ela me consumia todos os dias, mas eu não tive a força de fazer. E a gente vê todo dia alguém acabando com a própria vida. Sim. Então, assim, você percebe que o emocional da pessoa que chega a fazer isso, gente, estava muito acima de qualquer visão, de qualquer crença, de qualquer emoção dela, porque a gente vê muitos relatos que nem eu sei, o meu, assim, de foi Deus que colocou a mão, o emocional às vezes jogou para esse lado, porque a pessoa para chegar lá e fazer, ela tem que ela não tem que ver mais nada, ela não tá enxergando mais nada. Ela não tá enxergando isso não, Carol. E aí é onde eu vejo a mão de Deus, assim, e o amor de Deus pela minha vida, sabe? Porque igual você falou aí, tanta gente já fez, por que que eu não consegui fazer? Graças a Deus que eu não consegui, né? Talvez o propósito de Deus seja esse, né? Da nossa vida, da minha vida, da sua vida, né? Para outras pessoas, né? Verem e reconhecerem Deus na nossa vida. Eu acho que esse é o maior propósito mesmo na minha vida de Deus, é das pessoas reconhecerem Deus em mim, tá? Porque não é fácil, não é fácil. E hoje eu sou muito grata porque eu reconheço esse amor de Deus na minha vida, que é grande, é muito grande. Para aguentar, porque assim, realmente é um histórico, não foi um problema só, não foi uma fase difícil, você passou por muita coisa que mexeu, né, com o seu emocional mesmo, o seu autocontrole. E o Senhor, eu achei muito bonito aquilo que você falou, acho que tem que ser mais dito isso. Às vezes, até na fraqueza, e numa fraqueza de anos, o Senhor age, Ele fala através da nossa vida. Porque quantas vezes eu já não falei de Deus morrendo com o coração assim, despedaçado. E o Senhor usa sim, usa qualquer um que Ele quiser. É verdade. Assim, agora, a ansiedade, esses dias atrás mesmo, pouco tempo atrás, eu estou vivendo um período de ansiedade, onde ela me descontrola emocionalmente. Assim, não tem uma causa específica. Eu estou passando por isso. Não, é um descontrole mesmo, que eu sofro, porque eu amo o que eu faço, Carol, a minha profissão me realiza, eu sou uma pessoa assim, muito realizada na minha profissão, graças a Deus, eu amo o que eu faço. E me dói muito eu não ter condições de fazer. Me dói. É uma coisa assim que me machuca por dentro. Porque é muito difícil você... Eu demorei de aceitar um laudo. Demorei muito. De se afastar da sua sala de aula para poder exercer uma outra função por causa de um laudo. Eu não queria isso. Mas as pessoas que estavam ao meu redor acharam melhor. Né? Mesmo porque eu trabalho numa função pública, então tem que ter o laudo, né? Mas a ansiedade, ela me deixou esses dias atrás assim, com esse mesmo desejo, sabe? E eu vou te contar aqui que eu não contei ainda para ninguém. Não, para ninguém assim, né?
espalhou para fora. Eu tive, esses dias atrás, um desejo muito forte de cometer de novo suicídio. Porque, gente, depressão, quem tem depressão, infelizmente, é coisa que a gente tem que conviver sempre. Né? Volta e meia, esses pensamentos param pela sua cabeça. E eu estava passando por uma situação meio complicada com meu marido, e me veio assim um desejo muito forte. E eu maquinei. Eu falei, eu não vou para a igreja. Amanhã tem consulta, que a minha consulta é em posse. Se eu não vou, eu vou. E não vou arrumar uma desculpa, vou falar para ele, não precisa me levar. E ele vai trabalhar, quando ele chegar aqui eu já fiz. Eu maquinei tudo isso, aqui, sabe? Só que eu maquinei, mas Deus não. Deus não. Quando eu falo que Deus, ele protege a mão dele, é sobre a minha vida, é. E é verídico, é real. Porque minha netinha chegou e me disse, vó, mais tarde. Ela vai pra igreja hoje? E eu, assim, engasgou aqui, um trem esquisito. Eu falei assim, vovó não tá pensando em ir, não. E ela, mas eu queria ir hoje, vamos? Aí aqui, Carol, não tem coisa que me desestrutura. Elas me buscarem para ir para a igreja e eu falar não para elas. Não dou conta. Vamos. Até uma semente sua, né? Porque Sim. você levou seus filhos para a igreja. Não dou conta. E ela tem esse desejozinho, sabe, de ir, aquela coisa. Vamos, minha filha, pode deixar que nós vamos. E aí, eu me arrumando para ir para a igreja, pegando minha roupa lá. E veio um pensamento assim com o Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. Então cuida de mim. Carol, foi só rápido, sabe aquele pensamento assim? Cuida de mim e fala comigo. E fui para a igreja. Nesse dia, Deus usou o pastor Nilson, para falar comigo. Foi tremendo, Carol. Não sei se você estava lá no dia. Que ele falou das coisas que eu maquinava. Deus mostrou para ele assim as minhas intenções, o que eu tinha pensado, o que eu pretendia fazer. E disse mais: ainda hoje eu vou te mostrar um sinal. Carol, eu voltei para casa. Ali foi assim, me arrebentou por dentro, porque mais uma vez eu vi Deus agir na minha vida. Não tinha contato com meu marido do que tinha acontecido. Eu calei para mim mesma, guardei para mim mesma. Quando eu chego em casa, que eu olho para os meus pulsos, tinha marcas vermelhas nos meus pulsos. Sinais vermelhos, como se tivesse sim, sabe? Feito alguma coisa. Fui para consulta no outro dia. Cheguei lá, falei para a médica tudo. E meu marido do lado. Contei tudo o que estava acontecendo e mostrei para ela. Eu não sei qual é a tua fé, eu não sei qual é a tua religião, mas aconteceu comigo isso, isso, isso e aquilo. Eu estou te mostrando. E fiz assim, mostrei para ela. Ela só olhou assim para mim e pegou meu pulso para ver se realmente estava lá as marcas. Meu marido olhou assim, eu não estou sabendo de nada. Assim, realmente você não estava sabendo. Então, o agir de Deus na nossa vida, Carol, se a gente der espaço, é grande demais. É grande demais. Basta você querer, basta você deixar Ele. Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades. Deus, quando Ele se torna dono da sua vida, acabou, não tem para mais nada não. Você pode sofrer, mas a gente vive aqui, né? A gente está sujeito a tudo. Está sujeito a dor, está sujeito a sofrimento. Mas Deus é muito mais. E Ele acolhe, né? Mas o mais lindo disso é que Ele acolhe até aqueles que não querem ser acolhidos, Ele acolhe até a gente que não, às vezes não tem força, não quer ir, não está dando conta. Porque tem horas que eu falo assim, gente, quem que eu poderia chamar para contar o testemunho aqui? E eu quero que vocês entendam que a ideia desse podcast sempre foi trazer alguém que está em processo também. Não é só aquele testemunho lindo de que a pessoa que, eu sonhava casar, casei, sonhava em receber cura, recebi. A ideia do podcast é justamente o nome que ele tem, Te Vi Jesus. É pra mim vir contar minha história, você vir contar a sua e falar assim, eu vejo Jesus todos os dias. Eu vejo Jesus na minha história, eu vejo Jesus me dando essa injeção de energia. Eu também, tem dias que falei pra psicóloga esses dias, tem mês que eu tô assim, tô super forte, eu tô animada, e tem semanas que não tem motivo nenhum, e bum, cai aquela tristeza que parece que como se fosse um remédio mesmo, uma tristeza, uma fraqueza. E, gente, não é fraqueza, eu não sei se você sente assim, não é uma fraqueza só mental. Dói os ossos, dói o corpo, dói tudo, dói nariz, dói tudo. Então, assim, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu falo amor de Cristo, que eu estou 100% forte, 100% na rocha, aquela coisa que o povo enfeita demais. Não é assim. Claro que tem pessoas que vivem, né, realmente isso. Mas a maioria não.
Sim, nós Eu somos creio muito humanos, né, isso. Carol? Somos humanos, né? Eu costumo dizer assim que a gente não deve se apegar também. Ah, porque eu sou fraco. Não, eu sou muito forte. Sim. Eu sou forte, porque enfrentei muita coisa. Então, e essa força. Mas é isso, o Senhor, ele cobre a gente independentemente do que a gente faça, né? Se a gente tiver um coração aberto para ele. Eu quero deixar uma pergunta para você sobre essa questão, assim, a gente já conversou sobre o seu testemunho. E quem que você mais olha na Bíblia, assim, você admira? Ah, não tem outro, não. Eu sinto muito que os outros personagens que tem na Bíblia, mas Jesus, para mim, é o meu preferido. É o seu preferido. Então, se for. Não, eu vou assim, eu vou deixar esse aí, mas eu vou tirar, eu vou invalidar agora. Eu quero que um personagem, vamos dizer, feminino. Que Ó, você olha assim, fala, se fosse pra mim sentado, se Deus permitisse que eu sente, nem que for uma visão, se fosse pra mim sentar com ela aqui agora, quem que você gostaria? eu me identifico muito. Eu já contei nos meus testemunhos, toda vez que eu tenho oportunidade, da mulher do fluxo de sangue. Eu tenho ela assim como se fosse. Não sei se é porque eu sentia um pouquinho. Eu queria muito conversar com ela, partilhar essas mesmas experiências que a gente teve, sabe? Sim. Porque eu acho a fé dela é admirável. É uma Admirável. história muito profunda dela, né? É, Muito. muito. Então, assim, eu tenho assim, semelhanças, assim, de que eu tô me sentindo aqui o máximo de estar me comparando a ela. Mas é porque o que eu vivi, assim, tanto é que toda vez que eu vou falar sobre isso, eu uso essa passagem dela, sabe? Porque ela enfrentou. Agora você pensa, Carol, uma mulher fraca, uma mulher que vem aí 12 anos sofrendo, 12 anos, que ela não tem mais nada, ela já perdeu tudo. E ela tem que enfrentar uma multidão, e assim, ela, no dizer dela, não posso tocar nele, porque senão eu vou tornar ele impuro. Sim. E aí, Foi muita fé, é né? muita fé, é muita fé. Então é admirável, então eu admiro muito essa passagem. E a gente tem que olhar tanto para a história dela quanto a nossa, quanto as histórias da Bíblia, é isso. Deus deu vitória para aqueles que tiveram fé. Sim. Então, assim, independente da nossa situação, das nossas fraquezas, das lutas, das derrotas, né, do mal que a gente já tenha plantado, se a gente se voltar para o Senhor, Ele nos dá força. E eu quero te perguntar se tem algum propósito, assim, alguma coisa espiritual que fala, eu quero realizar. E também que se não for tão íntimo, você puder contar pra gente. Tem algo que te mova, assim, que queima no seu coração, que você queira fazer, entregar pro Senhor? De desejos que eu quero Isso, que o Senhor ainda faça por mim, mais ou menos sim. isso. Ai, não é nem por mim. Eu tenho um desejo que eu não quero morrer sem ter esse desejo, sem ver esse desejo. E assim, eu não quero, e meu desejo é assim, eu não quero que ele se realize quando eu estiver morrendo. Não, eu quero desfrutar disso. Porque eu tenho meu marido, ele tem problemas com o alcoolismo, e eu quero ver esse homem, eu creio no propósito de Deus na vida dele. Amém. Creio, ele tem um dom lindo, e eu ainda quero muito ver Deus usando ele. E eu quero participar disso junto com ele. Assim como eu também quero ver meus 2 filhos na casa do Senhor. E a família deles inteira. Um já tá começando a ver que ele tá voltando. E o outro, Jeová vai pegar. Então esse é o meu desejo. Eu desejo ou um sonho, não sei. Uhum. Mas eu entrego isso ao Senhor todas as vezes que eu vou dobrar meu joelho, que eu vou orar, eu entrego isso ao Senhor. Eu quero que ele faça isso. Fazendo por ele, está fazendo por mim, sabe? Então eu também acredito que, da mesma forma que o Senhor um dia ouviu a oração da minha mãe, eu acredito que Deus também um dia vai ouvir a minha oração. Mas, ó, Senhor, eu não quero na última hora, não, quero chutar. Mas é muito interessante, assim, a gente vê muito esse amor de Deus, um pouquinho do amor de Deus por nós, essa alegria quando a gente quer que o outro também venha, né? Você fala Sim, assim, gente, é tão bom sentir essa presença, é tão bom sentir essa liberdade, eu quero que o outro sinta isso, que ele viva, que ele é se só isso. entregue. E é complicado, porque às vezes não dá pra gente ser, por mais que a gente queira, não dá pra gente ser essa ponte, né? Mas a gente vai orando, vai intercedendo, pedindo a Deus pra abençoar, né? E Abrir. também, Carol, as pessoas aí no mundão aí costumam falar assim, santo de casa não faz milagre. Lá em casa vai ter que fazer. Vai, não sou santa não, mas tem que fazer. Mas encaminha, né? É. Edneide, então, praticamente isso, a nossa entrevista, a nossa conversa. Eu acho muito linda a sua força, justamente por você ainda estar lutando. E quero te agradecer por você ter aceitado o convite, porque já tem muito tempo que eu queria fazer essas entrevistas, é mais uma conversa, né, uma troca, porque é obediência. Eu estou buscando obedecer ao Senhor em meio a todas essas fraquezas que eu também sinto. Então, é assim, sabe? E é isso que você falou, é fazer, é aceitar a oferta do Senhor, aceitar o chamado dele, aceitar o convite dele, mesmo quando a gente não acha que não é capaz, acha que não dá conta. Porque eu falo que tudo que eu faço na internet não é para mim. Não é por mim, né? Sim. Tem dias que eu também queria ficar escondidinha, não queria falar com ninguém, mas aí Deus começa a colocar um projeto no coração, começa a me chamar para fazer alguma coisa, para visitar, para conversar, e eu não quero, mas é maior que eu. Às vezes eu obedeço. E sempre que eu obedeço, traz uma paz, traz
aquela união mesmo que eu sinto, que a gente sente. Calmaria. A calmaria, aquela tranquilidade de estar na presença do Senhor. Então é isso, eu sinto muito isso na sua vida, toda vez que você fala, que você prega, que você canta, eu sinto isso. Então, assim, não vai não, minha filha, não vai nas ideias erradas, assim, não vai nas conversas, não vai em nada que te desanima, sabe? Olha mesmo pro Senhor. E o dia que tiver fraca, busque no Senhor, que Ele que alimenta a gente, né? Toda vez. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, ter topado, porque não é todo mundo que tem essa coragem, não. Passou, né? Sim. Não, eu também quero te agradecer, Carol, por essa oportunidade. Eu também quero te dizer que não dá ouvido, não. Viu? A gente partilha dos mesmos, né, das mesmas coisas, né, daqui, da mente, mas não dá ouvido, não. Dá ouvido somente ao Senhor. Que é Ele que sempre está adiante, né? A gente sempre vai atrás dele. Então, continua, viu? Parabéns por esse trabalho aí lindo que você tem. Eu que agradeço por estar aqui. Eu espero que meu testemunho sirva de edificação para muita gente. E eu espero que ele contribua com o seu trabalho também. Sim. Não, e é certeza que às vezes a gente olha pra nossa história e fala assim, nossa, pra mim foi muita coisa que eu suportei, mas às vezes alguém olhando pra isso não vale de nada. Mas quem vai sentir que o seu testemunho vale é alguém que tá passando pelo mesmo. Sim. É alguém que tá sentindo aquilo que ninguém ao redor entende que a pessoa tá passando. Você foi falando algumas coisas assim, e eu conseguia entender profundamente o que você falou, o sentimento que você tinha naquela hora. Então é isso. Quem bate com o nosso testemunho é justamente quem tá passando, ou já passou por isso, e Deus fala de novo com a pessoa. Né? Deus é maravilhoso, e Ele permite a gente passar por muitas coisas, justamente, não é nem por nós, né? É para o amor dele ser aumentado em outras vidas, né? E é isso, agradeço mesmo a sua presença, que Deus abençoe sua vida, continue dando força, abençoando. E essa foi a nossa maravilhosa convidada de hoje, que o testemunho dela possa ajudar e fortificar cada vez mais a sua fé. Isso aí. Quer falar alguma coisa? Não. Então, um abraço, gente. Obrigada, Edneide. Deus abençoe. Amém, amém. A todos nós.